Todos e a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live organizada pela EJUDE, a Escola Judicial do Paraná, que em parceria com a CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, promove o evento Atendimento Humanizado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esta live é uma forma de contribuir para a democratização do acesso à justiça, bem como para a divulgação, consolidação e implementação dos instrumentos previstos na Lei número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, notadamente os conceitos e procedimentos relacionados à humanização do atendimento nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cumprimentamos e saudamos o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepping, ao diretor-geral da Escola Judicial do Paraná, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, e a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro e coordenadora da CEVID, aos quais agradecemos pela oportunidade de realização deste evento. Cumprimentamos e saudamos aos nossos palestrantes, doutora Ceciana Ames Schallenberg, doutora Adriana Stahl de Souza e o doutor Marcos Antônio de Cunha Araújo, que logo mais estará presente. Cumprimentamos e saudamos a todos os magistrados, magistradas, servidores, servidoras, operadores e operadoras do direito, estudantes, espectadores e espectadoras que nos acompanham neste momento. Estamos ao vivo no canal do YouTube da EJUDE. Caso haja algum problema técnico, orientamos que permaneçam conectados e conectadas, aguardando orientações no campo do chat. Este campo poderá ser usado para o envio de perguntas aos nossos palestrantes. As informações do registro de presença e certificação também serão feitas através do campo do chat. Para a abertura do evento, ouviremos agora o pronunciamento da desembargadora Ana Lúcia Lourenço, presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário e coordenadora da CEVID. Desembargadora, a casa é sua. Muito obrigada, Luciana. Então, eu desejo uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Cumprimento aqui a minha equipe, né, a Ceciana Schallenberg, a Adriana Stahl de Souza, toda a equipe de estagiários, a Bruna, a Carolina também, os demais servidores da CEVID, a equipe da EJUDE, e como já foi dito logo no início da manhã, que nós temos um evento, nós estamos aqui na 25ª Semana Nacional pela Paz em Casa. E durante essa semana, todas as coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica do país realizam diversas ações e programas, além dos mutirões de audiências e sentenças, né? E uma das nossas ações aqui, no momento, a temática é falarmos sobre atendimento humanizado às mulheres em situação de violência doméstica. A violência, como nós sabemos, ela consiste numa violação de direitos e promoção de conflitos interpessoais que envolvem rompimentos graves, né, nas relações de intimidade e confiança, permeados por julgamentos morais e expressões de masculinidade e feminilidade que desqualificam as mulheres no exercício de suas subjetividades. Daí a importância de um atendimento humanizado, buscando a valorização dessas mulheres em sua totalidade. O atendimento humanizado, ele demanda ações interdisciplinares e multiprofissionais, sempre compromissadas com a viabilização de serviços que garantam acesso à justiça de uma forma integral e especializada, assegurando os direitos das mulheres em situação de violência, e é uma ferramenta indispensável no acolhimento, proteção e principalmente no encorajamento das mulheres, uma vez que exprimem sentimentos de vergonha, humilhação e medos quando acessam, né, o sistema de justiça. E que muitas vezes caracterizam a tensão e as dificuldades de falar sobre a situação que elas vivenciaram. Diante disso, nós percebemos que falar do atendimento humanizado às mulheres em situação de violência doméstica não é uma tarefa simples, não é.
Então, nós precisamos nos aprofundar, estudar bem essa questão, porque os serviços existentes, eles são paradoxais. Ao mesmo tempo em que se pretende combater a violência contra as mulheres, não se tem um atendimento, muitas vezes, verdadeiramente eficiente, humanizado. Então, pensando nisso, é que eu solicitei a minha equipe, mais especificamente a Ciciana e a Adriana, né, a equipe psicossocial da nossa coordenadoria, da CIVID, para elaborar uma recomendação, fixando diretrizes para atendimento humanizado. Aqui não é nenhuma pretensão de nós nos imiscuirmos na atividade jurisdicional dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos servidores. Não é. É simplesmente trazer à luz algumas situações que nos preocupam, que podem melhorar, né, a nossa forma de enxergar essas mulheres quando acessam o sistema de justiça. Então, daí que surgiu a ideia de nós fazermos esse evento. Então, eu agradeço, né, a colaboração de toda a equipe que acolheu essa iniciativa, e agora nós vamos ouvir aí as nossas técnicas, as experts, né, nesse tema. Então, eu passo a palavra aqui à nossa psicóloga, né, a Ciciana Arnes Schallenberg. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a todos que nos acompanham e agradeço à desembargadora Ana Lúcia pelo convite, o espaço para essa fala, né, e pela preocupação em abordar um tema tão importante. Eu sou psicóloga e atuei por 11 anos nos juizados de violência doméstica e familiar aqui em Curitiba, com mulheres em situação de violência e com autores dessas violências. Desde a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, em 2016, eu atuava no local onde está atualmente o 3º juizado de violência doméstica da capital. E há pouco mais de um mês aí estou compondo a equipe da CEVID. Pode colocar o slide, fazendo favor? Então, para contextualizar e justificar a conversa de hoje, né, sobre a recomendação do atendimento humanizado, quero colaborar com algumas considerações sobre as especificidades do atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, que reforçam a necessidade desse olhar humanizado, né, para essa temática. Então, a primeira delas é a necessidade, né, de no trabalho com essas mulheres, a abordagem se dar sob a perspectiva de gênero. O conceito, né, essa construção sociocultural, deve estar bem esclarecido, bem internalizado por quem atua na área, para, na interlocução, no atendimento a essas mulheres, se ter o cuidado de não usar qualquer estereótipo, qualquer preconceito de gênero. Esse é um ponto bem importante. O segundo ponto a se pensar é quem é essa mulher que sofreu violência doméstica, né? Então, são mulheres que estão em condição de vulnerabilidade, além da fragilidade emocional que podem estar passando após terem sofrido essa violência. A situação de violência doméstica, ela ocorre num contexto delicado, a gente precisa atentar a isso, porque essas pessoas, essas mulheres especificamente sofreram violência de pessoas de seu convívio, né, com quem elas mantinham relações íntimas de afeto, em quem confiavam, né. Em muitos casos, essas violências podem ter se dado de forma continuada, e uma das consequências que advém disso, com o tempo, pode ser a própria naturalização, normalização, aceitação por parte da mulher dessa violência, o que faz com que elas não consigam, né, romper com esses relacionamentos abusivos. Medo, vergonha, de expor a intimidade, né, como a desembargadora comentou, para essas pessoas dos órgãos, né, trazer essa violência que foi sofrida, né, para outras pessoas, falar sobre isso, ou o fato de se autoculpabilizar pelo que aconteceu, né, são sentimentos que muitas dessas mulheres carregam e que também fazem com que elas permaneçam nesses relacionamentos. Existem diversos fatores, mas outros que, né, podem ser pontuados são a dependência emocional, a dependência financeira ou as dificuldades, né, financeiras que essa mulher enfrenta, como a insegurança de não
conseguir prover o núcleo familiar, né? Ou, em alguns casos, ela era impedida de trabalhar, não tinha esse provimento financeiro, né? Ou agora, na tentativa de romper a violência, não conseguir voltar a se inserir no mercado de trabalho, né? Então, todos são fatores aí que fazem com que ela permaneça. Outro fator é a preocupação de gerar prejuízo aos filhos com o rompimento dessa relação, né? E aqui eu trago, né, a experiência de escutar muito nos atendimentos, né, justificativas no intuito de permanecer na relação e até minimizar, né, o quão violenta era essa relação, como ele não deixava faltar nada em casa, ele sempre foi um bom pai, então o minimizar, né, essa violência que na verdade era para ela, né, nem sempre é para os filhos, né, mas ela relativiza a situação. E aqui um ponto, né, essa necessidade de contato frequente para tratar desses assuntos dos filhos deve ser olhado com cautela, né, pois pode gerar esses conflitos entre, né, as partes, e a perpetuação da violência por parte do homem, né. Outro ponto é a esperança de retornar esse vínculo do casal, né. Então, se houve um relacionamento de afeto entre as partes, os sentimentos em relação ao autor ou autora de violência podem ser de ambiguidade, né? Nem sempre essa relação ela foi negativa, houveram bons momentos, então não necessariamente a mulher quer que o relacionamento acabe, né? Muitas vezes ela quer que o autor ou que a autora de violência mude, né? Modifique seus comportamentos, que a relação volte a ser como era no início. Algumas têm essa expectativa, né, de permanecer no relacionamento porque pensam que vão conseguir transformar, né, esses comportamentos do companheiro ou da companheira, que ele largue os vícios, né, sem buscar uma ajuda adequada. Então, às vezes, né, acreditam que só nessa conversa isso vai se resolver, né, ou que vai mudar muito rapidamente esses comportamentos que, às vezes, por anos perduraram nessa relação, né. E muitas mulheres, por todos esses fatores, né, acabam inseridas num ciclo de violência, não conseguem deixar seus relacionamentos porque estão dentro desse ciclo. Então, eu trouxe, se puder passar o slide, um desenho do ciclo de violência, né? Então, o ciclo ele acontece em relacionamentos abusivos, quando as agressões se dão, então, de uma forma cíclica, né? E geralmente, com o tempo, acabam ocorrendo de forma cada vez mais violenta. Uma das formas do homem ou da mulher agressora manter a mulher nesse ciclo é quando isola a mulher da rede de apoio. Isso pode se dar de diversas formas, né? Exemplos são quando há um limite dela no contato com os familiares, com os amigos, né? Controle das conversas no celular, um desestímulo para que a mulher trabalhe fora, né? Então pode haver, né, tentativas de rompimento desse ciclo por parte da mulher, né? Mas não é tão fácil sair dele e elas acabam retornando à relação por essas diversas dependências que eu trouxe anteriormente. Então, para a gente explicar um pouquinho, né, o ciclo, a gente pode pensar ele se iniciando com tensões no relacionamento, então uma hostilidade por parte do agressor, uma mulher ali temerosa do que vai acontecer, do que ela vai encontrar nesses comportamentos, né, dessa pessoa de convivência, uma insegurança mesmo, né, do que vai acontecer. Então, essa tensão é essa sensação de não saber, né, a mulher fica acuada mesmo, né, se sentindo tensionada. E essas tensões, elas culminam numa explosão, né, através das violências propriamente ditas, e aí a gente diz qualquer violência, né, o que a gente vê mais aparecendo sempre são as violências físicas, mas aqui entram as psicológicas, as morais, todo tipo de violência. E para que esse ciclo gire, há, então, uma fase de arrependimento por parte do autor ou da autora de violência, né? A gente chama de uma fase de reconciliação, então, há um pedido de desculpas, um mostrar remorso pelo que se fez, né? A pessoa se desculpada, e com isso a mulher acaba, né, entrando nessas promessas de mudança da relação,
ou mesmo, né, há uma negação dela de que de fato aconteceu uma violência, né, ela não entende isso como uma violência por normalizar, né, tudo isso, e a relação entra numa fase que a gente chama do lua de mel, se normaliza novamente como era no início, sem tensões, sem as violências, e a mulher acredita que vai permanecer dessa forma, né? É importante a gente pensar que esse ciclo da violência, ele acontece para as mulheres em diferentes tempos, né? Não são ciclos, às vezes, curtos ou longos, depende realmente de cada relacionamento. Tem mulheres que vivenciam o ciclo durante uma semana, tem mulheres que vivenciam esse ciclo em um ano, né? Tem atendimentos que eu já fiz que a mulher, em 20 anos de relacionamento, se identificou no ciclo, mas aconteceram violências, né, fortes, mas em tempos mais espaçados ainda. Então, o tempo não diz se ela está no ciclo, e sim esse perfil, né, que se configura dessa forma, com as tensões, com a explosão, e com depois essa fase de calmaria que a gente nomeia como lua de mel. E muitas vezes, para que ela consiga romper mesmo esse ciclo, é só através do apoio externo, ela mesma não se percebe, né? Então é importante que alguém nomeie isto para ela, né? Para que ela consiga sair dessa situação, dessa condição. O próximo slide, por favor. E aí, outro ponto de reflexão que eu trago é sobre como essa mulher chega, então, ao sistema de justiça, né? Depois do que foi dito, a gente pensa, então, nesse momento de fragilidade dela, né? Ela chega frágil, mas ela tem uma intenção ali de romper com essa violência que estava sendo sofrida por ela. Normalmente, elas querem ajuda, é um pedido de ajuda, né? Querem que algo aconteça para que essa violência pare. E o cuidado nesse momento, né, é que até que o percurso dela dentro do sistema de justiça se complete, né, elas são ouvidas por diversos agentes. Nesse percurso, elas encontram pessoas com quem tem que falar dessa situação porque elas passaram, né? É uma situação delicada, né? Então, se nesse caminho as mulheres encontram pessoas despreparadas, que desacreditam a sua história ou as falas dela, né, que as tratem com indiferença ou que prejulguem o que ocorreu a ela, né, há um prolongamento, sim, do sofrimento dessa mulher, né, e aí ocorre uma nova violência, que é a violência institucional, né, em razão desses atendimentos inadequados ou invasivos, né, então a mulher ela não se sente plenamente ouvida, não se sente plenamente atendida. E se há também uma demora da resposta do sistema de justiça às demandas dela, né, e isso a gente pensa porque os trâmites processuais, eles têm mesmo tempos diferentes, né, na fragilidade que ela está nesse momento, ela pode entender isso como um descaso do sistema, né, como uma ineficiência do sistema. E, portanto, a clareza, né, e aqui eu enfatizo nas orientações sobre todas as etapas dos procedimentos e do processo, a linguagem acessível a essa mulher, são fundamentais para esse atendimento integral, né? A vinculação emocional ou as outras dependências que eu já citei, um autor ou autora de violência, né, levam muitas mulheres a desistirem da medida protetiva e retomarem um relacionamento. E nesse sentido é muito também delicado e importante que o acolhimento à escolha da mulher, né, seja atendido, né? É uma escolha dela. A gente precisa validar o que ela está sentindo nesse momento e não a julgar, né? Essa é uma questão importante, né? Nem todas as mulheres estão prontas para sair do ciclo da violência e nem sempre o que a gente enxerga como o melhor caminho para ela é o que ela deseja para o seu caminho, né? Então, validar as escolhas da mulher também é importante nesse momento. Mas o que ela precisa, né, o que ela precisa sentir num atendimento, né, qualificado, é que o sistema de justiça ele está de portas abertas para ela. Então, é importante que se mostre aberto a acolher essa mulher nas vezes que forem necessárias, que ela saiba que ela pode buscar essa ajuda novamente, né, caso haja uma nova agressão, que ela solicite novas medidas protetivas, até que ela consiga romper esse ciclo da violência. Nessa oportunidade, né,
ocasião para que ela seja sensibilizada sobre as formas de violência, sobre o ciclo da violência, né? Eram esses atendimentos que a gente fazia muito no juizado, né? Essa sensibilização mesmo para que ela saia do sistema de justiça amparado e assim ela consiga cada vez mais identificar se está passando ou se voltará a passar por isso para denunciar novas violências, né? E já para ir encerrando a minha fala, eu gostaria de destacar, né, que o sistema de justiça, através do judiciário, ele é um dos atores da rede de atendimento. Então, que é muito relevante que se conheça, que se mapeiem todos os agentes envolvidos no atendimento à mulher em situação de violência, para que esse acolhimento e os encaminhamentos às demandas apresentadas por ela sejam efetivos, né, de forma que ela se sinta segura e fortalecida, né? Então, se ela precisar buscar, que ela se sinta segura e se sinta fortalecida para enfrentar essa situação, né? O sistema de justiça, ele precisa auxiliar a mulher a romper essa violência, né? Então, o atendimento humanizado, nesse sentido, ele pressupõe essa escuta acolhedora, essa clareza nas informações prestadas, né? No correto atendimento ou encaminhamento da demanda da mulher. Então, foi nesse sentido que foi construída essa recomendação. E aí eu passo para a Adriana, então, trazer um pouco da recomendação. Boa tarde a todas e a todos. Registro meus agradecimentos à coordenadora da CEVID, a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, e ao vice-coordenador, Dr. Marcos, que gentilmente participam dessa live, né, que é tão importante para nós. Agradeço também aos colegas e às colegas da CEVID, em especial a quem contribuiu, né, nos últimos tempos aí para a construção dessa recomendação, hoje lançada, e ainda aos colegas da EJUDE que facilitam este momento conosco. Faço uma breve apresentação no intuito de situar o meu espaço de fala. Então, atuo como assistente social judiciária nesta CEVID há pouco mais de 3 meses, mas falo também de uma experiência de 6 anos de atuação no Tribunal de Justiça do Paraná, com atendimento direto aos jurisdicionados, né, também como a Ceciana, mas especialmente nas varas de infância, juventude e de família, e também em interlocução com a área de violência doméstica, sobretudo nos casos que envolviam crianças e adolescentes. E aí, né, iniciando essa parte aí que me compete na nossa apresentação, a partir dessa importante fala da Ceciana, desse contexto ao qual ela se referiu, dessa situação de violência de uma mulher que chega no judiciário numa condição de fragilidade, eu me proponho aqui a falar um pouquinho desse movimento de construção da recomendação de atendimento humanizado, sem a pretensão, né, de que essa brevíssima fala se revele como uma formação aos profissionais, às profissionais, mas como um espaço de diálogo mesmo sobre esse tema que nos é tão caro no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, né, indo ali para o slide, falando um pouquinho desse contexto de construção da recomendação, que leva o número de recomendação número 1 de 2023 da CEVID, eu saliento esse espaço temporal aí de pouco mais de 3 meses de atuação, mas demarcando que as bases de construção dessa recomendação, elas remontam de alguma forma um trabalho de todo o semestre, o segundo semestre aí de 2023, em que a nossa equipe realizou uma série de iniciativas aí, né? Então, a busca por materiais, legislações e documentos orientativos, uma revisão bibliográfica sobre a temática, incluindo a produção de um artigo, publicado, inclusive, na atual edição da revista da CEVID, que é o artigo Postura Profissional Acolhedora no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Um texto assinado pela estagiária de pós-graduação em Psicologia, Giovana, que pode ser acessado aí na 6ª edição da revista, já disponível no nosso site, lançada hoje mais cedo. Nós estruturamos também um projeto de curso de atendimento humanizado, né, para profissionais que atuam com violência, com as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e a respeito do qual a gente tem avançado significativamente a partir de um acordo de cooperação técnica com a Itaipu Nacional,
e que fará parte da viabilização desse curso junto com o Tribunal de Justiça a partir da CEVID. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, como principais referências, né, para demarcar a construção dessa recomendação, eu cito aí a Constituição Federal em seus princípios fundamentais, sobretudo o princípio da dignidade humana, a Lei Maria da Penha, como base legal de toda a nossa atuação na violência doméstica, Lei Mariana Ferrer, e um parêntese, né, sobre a recente determinação do CNJ em advertir o juiz que atuou nesse caso, e ainda a lei que coíbe a violência institucional. Como um marco bem importante nesse contexto, visto que quando nós falamos em humanização do atendimento, nós falamos, né, em acolhimento e também em coibir a violência institucional, ou seja, né, em evitar que pessoas revivam violências ou revivam aí situações que são geradoras de sofrimento. Além, né, dessas legislações, temos outros documentos de destaque que foram bem importantes na construção da recomendação, que é a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica, junto com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ambos do CNJ, também resoluções, né, especificamente a 253 e 254, de 2018, enunciados do FONAVID, o Fórum Nacional de Violência Doméstica, né, dos juízes da violência doméstica, e um protocolo bastante relevante sobre a temática, que é o protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mulher em situação de violência de Santa Catarina. Um protocolo aí recente, de 2021, que foi construído numa parceria entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Defensoria, o Ministério Público e a OAB daquele estado. Pode passar, por favor? Então, como justificativa, né, dessa recomendação, nós temos que a violência doméstica, ela expressa uma condição de vulnerabilidade. E não raro, essas vulnerabilidades e as expressões da questão social, elas se somam nos contextos de vida, né? E representam um impacto ainda maior para essa mulher que se encontra em situação de violência. Dessa forma, nós pontuamos a vulnerabilidade como uma categoria multidimensional, ou seja, né, que deriva aí de múltiplos fatores e que implica nas vivências das mulheres em uma situação de risco, em uma condição de fragilidade, além de uma suscetibilidade à exposição de situações de sofrimento. E assim, né, como a desembargadora citou, a Ciciana também citou, sentimentos como medo, vergonha, elementos como a dependência financeira ou emocional, preocupação com os filhos, né, e o próprio desconhecimento acerca dos direitos, eles agem como fatores que desestimulam a denúncia da violência e que acabam por aprofundar a vulnerabilidade dessas mulheres que estão em situação de violência doméstica. Pode passar. Seguindo nessa toada, né, de justificativa, eu faço a observação de que nessa discussão acerca das vulnerabilidades, decorre também o conceito de interseccionalidade, um conceito bastante importante, né, de interação de marcadores sociais que incidem na vida da mulher, seja por meio da clássica tríade da desigualdade de gênero, da classe social, da raça, ou seja, por outros sistemas de desigualdade e opressão que podem comparecer aí no cotidiano de vida dessas mulheres. Então, né, a partir disso, dessas vulnerabilidades, desse conceito de interseccionalidade, nós apontamos para a necessidade de olhar para as mulheres em situação de violência como pessoas que não raro intercruzam pontos de vulnerabilidade e que, portanto, requerem atendimento acolhedor, adequado e que supra, de fato, as suas demandas e necessidades. E é nesse bojo que se cria essa recomendação, né, como uma orientação a todas e todos os operadores do sistema de justiça, para que as mulheres sejam atendidas de forma
acolhedora e na totalidade de suas demandas, né? Seja pelo atendimento direto, prestado pelo judiciário, ou ainda por encaminhamentos que se façam necessários, tendo em vista a direção que se tem a partir da Lei Maria da Penha e de outros documentos importantes para o trabalho intersetorial, articulado e em rede. E nesse sentido, né, importa para nós destacar que a humanização, ela perpassa não somente esse olhar profissional que se espera, né, do operador do sistema de justiça, de outros agentes, né, da rede de atendimento, mas no sentido amplo, ele contempla também a devida destinação orçamentária para políticas públicas, né, de prevenção, de promoção, de proteção, para composição de equipes que atendam essas mulheres e mesmo para a disponibilização de estruturas físicas adequadas, né? Que garantam aí o requerido sigilo e que não coloquem essa mulher em situações ainda maiores de constrangimento. Eu citei já, né, anteriormente, que uma das nossas importantes referências né, e reafirmo que já existem documentos nesse sentido, que orientam a respeito desse atendimento humanizado, como é o caso dos textos de política pública de saúde, né, que discutem amplamente sobre a questão da humanização do atendimento, e em âmbito de judiciário, o protocolo de Santa Catarina, que foi citado, que tem aí uma finalidade de fomentar a integração de procedimentos e de parâmetros relacionados à atuação nos processos judiciais de crimes contra as mulheres. Algo que a gente pensou, assim, em termos, né, de diferencial e que a gente propõe nessa recomendação lançada hoje, é esse intuito de um atendimento humanizado em todo o percurso da mulher no judiciário, seja por um atendimento que se receba numa recepção, numa secretaria, né, através das equipes multidisciplinares, e também, né, perante as magistradas, os magistrados, em audiências. Então, um atendimento aí que seja desde o ingresso da mulher no sistema, né, judiciário até a saída. Enquanto diretrizes, portanto, né, a gente trata de uma recomendação aí que tem uma direção global, que visa contemplar a integralidade do atendimento da mulher em situação de violência, e que propicia um ambiente seguro, acolhedor, que coíba, de fato, a violência institucional e outros danos, né, eventuais danos secundários. Então, como um ponto fundamental proposto, né, é de que o atendimento humanizado, integral e qualificado, conforme preconiza a política nacional, ele não se reserve à atuação das equipes psicossociais ou multidisciplinares, mas abarquem todo o atendimento à mulher dentro do judiciário. E aí, de forma muito resumida, acho que dá para passar o slide. Nós trazemos categorias centrais, né, que são práticas essenciais para o atendimento da mulher, na perspectiva do atendimento humanizado, que são as categorias de acolhimento, a partir de uma postura empática, compreensiva e de validação da palavra dessa mulher, como a Ceciana já citou, resolutividade, como uma forma de atender as demandas a partir da especificidade dessa mulher e de efetuar encaminhamentos adequados, né, se necessário. E, por fim, o acesso aos serviços, que nós acreditamos que é facilitado a partir dessa articulação com a rede de atendimento. Também nessa perspectiva que a Ceciana citou, de que somos parte, né, componente aí dessa rede que atende as mulheres, né? Não estamos num universo paralelo, né? Somos também essa rede. E aí, finalizando, né, eu quero passar por essa recomendação, não pelo texto original, né, para não se tornar ainda mais cansativo, e também porque todos e todas podem acessar facilmente no nosso site, mas passar por uma extração do que é essencial no conteúdo da recomendação, que foi organizada em 9 artigos, e que tem aí, né, como conteúdo principal, então, por óbvio, recomendar o atendimento humanizado às mulheres, tendo em vista a vulnerabilidade decorrente da situação de violência,
assegurar a qualificação do atendimento, o acesso à informação e o tratamento humanizado, adotar práticas que coíbam a violência institucional, garantir um ambiente institucional acolhedor, inclusivo e que respeite a privacidade, indicar a formação continuada dos operadores, das operadoras do sistema de justiça, em perspectiva de gênero, e também a condução de todos os atos processuais nessa mesma perspectiva. Orientar as mulheres sobre seus direitos, inclusive em contexto de audiência, de oitiva, a fim de evitar esses danos secundários. Garantir o respeito à dignidade, ao sigilo e à saúde psíquica da mulher, resguardando-a de tratativas ou questionamentos que sejam constrangedores ou excessivamente incisivos. E, por fim, né, essa ideia geral que tentamos imprimir na recomendação, que é o acolher integralmente as demandas das mulheres em situação de violência, utilizando-se de escuta qualificada e de encaminhamentos adequados quando não for possível, né, a resolutividade dentro do sistema de justiça e quando for necessária essa complementaridade da rede de atendimento. Nós agradecemos, então, né, era esse o contexto aí de construção da recomendação e, né, da parte da Ceciana aí de ingresso dessa mulher nesse sistema de justiça. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a vocês e passamos a palavra agora ao próximo palestrante, que é o juiz de direito, Dr. Marcos Antônio da Cunha Araújo, vice-coordenador da CEVID do TJPR. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Luciana, nossa anfitriã. Agradeço o convite. A nossa desembargadora Ana Lúcia Lourenço, coordenadora e nossa líder no estado do Paraná e no Brasil, também é presidente do COCEVID, a quem eu tenho a honra de gladiar dentro dessa coordenadoria. E aqui comigo, dividindo a sala, a Adriana e a Ceciana, com quem eu tive a grata satisfação de trabalhar mais próximo esse ano. E me encanta aqui ver a fala das duas que me antecedem, porque praticamente esgotaram tudo que eu ia falar, né? Mas agradeço a oportunidade. Já estou atuando aqui com a desembargadora na segunda gestão, indo aí para o terceiro ano, e este tema, atendimento humanizado, é algo que sempre me preocupou, onde atuei dentro da infância da violência doméstica. Esse tema, atendimento humanizado, ele me traz uma lembrança muito distante. Em 1996, eu me formava na área de enfermagem, técnico de enfermagem, antes de fazer direito, inclusive. E lá já se falava em atendimento humanizado. Lá na época se chamava cuidado, né, humanizado. A enfermagem é uma ciência do cuidado. E desde lá a gente usa essa expressão da humanização. E eu lembro que lá se referia à humanização como sendo a possibilidade de você tratar aquela pessoa que está no leito pelo nome, de olhar nos olhos, de perceber que você faz parte daquele processo, que não é só mais um paciente no leito. E a gente transporta isso anos depois para dentro desse contexto da violência doméstica com a mesma ideia. A ideia de um cuidado de um ser humano para com o outro. E a violência contra a mulher, né, principalmente a violência familiar, doméstica, ela tem essa peculiaridade. É a peculiaridade de que é uma vítima diferenciada. É uma mulher em situação de violência que é diferente de todas as outras vítimas que nós estamos atendendo. E muitas vezes a gente busca a vítima ideal. E talvez essa seja a mensagem mais importante que a gente tenha para trazer com essa recomendação, é que não existe uma pessoa que reaja da mesma maneira que a outra. E a gente estabelece alguns standards, né, alguns protocolos, imaginando que as pessoas devem reagir de determinadas maneiras, e colocamos a nossa régua para medir a reação daquelas pessoas. E aí nós começamos o nosso primeiro erro, de presumir que as pessoas sentem o mesmo que eu e devem reagir da mesma maneira que eu.
E aqui nós temos que entrar com esse protocolo, com essa orientação, e essa recomendação é tão bem-vinda, de poder individualizar cada ser humano. Olhar que essa pessoa tem um projeto de vida, e muitas vezes foi frustrado por situações que estão fora do seu controle, e que às vezes a gente tem a resposta certa para ela, mas não é a resposta que ela quer. A Ceciana foi muito feliz nesse contexto, quando colocou disso, né? Como é difícil, às vezes, para a gente aceitar as decisões que as mulheres tomam, e a gente tem que ter a capacidade de fazê-lo. Esse é o grande mote do atendimento humanizado, de atender uma mulher em situação de violência e saber que ela tem o direito de voltar para aquele lar violento. É uma decisão que cabe somente a ela, mas o nosso dever é orientá-la quanto aos seus direitos, às suas garantias como pessoa, como ser humano, mas a vontade, a decisão final é sempre dela. O atendimento humanizado começa quando nós entendermos que do outro lado do processo, do outro lado do balcão, tem um ser humano com esta mesma autonomia. Tudo isso vai passar por algo que nós temos discutido há muito tempo, aliás, não tanto assim, mas que tem sido trazido à tona sempre essa discussão, que é a questão da perspectiva de gênero. É se colocar na posição de uma mulher em situação de violência dentro de um contexto machista, dentro de um contexto racista, com todas as suas vicissitudes e vulnerabilidades. E colocando nesse papel, a gente consegue entender um pouquinho da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, que a Adriana bem colocou aqui, que são as reações naturais de uma pessoa que não queria estar ali, que não deseja estar no portão, na porta de uma delegacia, que não deseja estar no balcão do Poder Judiciário, mas está por uma circunstância que não está no controle dela. Portanto, essa capacidade de ouvir, essa escuta atenta e entender que este processo é novo para aquela pessoa, talvez seja a grande saída, né, neste atendimento humanizado. Nós temos a capacidade de olhar aquela mulher que hoje está pedindo para arquivar sua medida protetiva, nós temos a capacidade de saber que ela pode estar numa fase X daquele ciclo da violência. Ela pode estar exatamente hoje na lua de mel, porque o relacionamento já foi retomado, com pressão ou sem pressão da sociedade, da família, mas ela quer sair daquela situação e a esperança de mudar acontece, mas ela não tem essa capacidade. Nós temos, porque nós temos essa capacidade, nós temos essa preparação e nós já vimos isso acontecer várias e várias vezes. Portanto, a oitiva, o acolhimento respeitoso, bem trazido aqui pelas colegas, é que permite que nós mostremos a essa mulher que o que ela está passando, outras tantas já vivenciaram, e outras tantas se machucaram, muitas até perderam a vida, porque seguiram este mesmo caminho. A capacidade que nós temos de encontrar essa saída para essa mulher, de mostrar quais são as possibilidades e riscos a que ela está submetida, é que pode fazer a diferença nela, para essa pessoa, mas não tomar a decisão ou um tratamento descortês, que muitas vezes é o que acontece pelo volume de trabalho que normalmente nos assola nos cartórios. E muitas vezes essa é a desculpa que nós temos para dar, né? Tenho que acelerar o atendimento, tenho que resolver logo a situação, porque eu sei que a senhora vai voltar mesmo para aquela pessoa, então vamos resolver logo isso. E a gente perde a oportunidade de dar a informação, que é um direito também dessa mulher, de saber quais são os seus direitos. Um ponto importante que eu acredito que, trazendo aqui do ponto da jurisdição em si, né, é algo que tem a ver diretamente com o atendimento humanizado, é a questão do tratamento dentro da sala de audiência. Isso é uma discussão que é trazida em todos os cursos que a gente sempre conduz, acompanha, a postura das mulheres em sala de audiência, né? Isso é algo que nós já temos que esperar do ponto de vista de alguém que está nessa situação de conflito e é responsável pelo futuro do seu agressor. Uma mulher que senta na cadeira na condição de vítima, está prestando depoimento a um juiz, ao promotor de justiça, ela sabe que, na verdade, a fala dela é capaz de colocar aquela pessoa dentro da cadeia, né, ou do sistema prisional, ou não. Então, ela traz uma carga inconsciente, na verdade, de toda essa responsabilidade. Apesar de ter sido a vítima da situação, ela se sente responsável por essa possível condenação. Muitas vezes ela nem sabe qual é a pena
essa pessoa vai receber, mas na cabeça dela, a imagem é que eu vou levar essa pessoa para a cadeia se eu contar a verdade. E muitas vezes nós não conseguimos entender essa reação. Por isso a importância de aprofundarmos o conhecimento sobre esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e entender que a mulher, inclusive, tem o direito de ficar em silêncio. Isso é uma garantia a ela de não produzir prova contra o seu marido, companheiro, pai, irmão, seja quem for. Isso está assegurado nos nossos enunciados já no Fonavide. Nós levamos essa discussão recente no Fonavide de Porto Alegre, porque ainda havia uma orientação do Fonavide, por exemplo, quanto ao não comparecimento da mulher na audiência de instrução. Isso atrasa o processo, tumultua o julgamento. Muitos magistrados acabam deferindo a condução coercitiva. E isso havia um enunciado autorizando isso, como se fosse necessário autorizar, porque já está na lei autorizando isso, né? A testemunha, ofendido que não comparece, é conduzido sob vara, como se diz. Porém, havia essa orientação do Fonavide, nós conseguimos levar essa discussão, que nasceu no nosso Fonavide aqui no Paraná, e essa discussão foi acompanhada pela maioria lá no Fonavide, então foi revogado esse enunciado do Fonavide, que era o enunciado 41, a mulher em situação de violência pode ser conduzida coercitivamente para audiência de instrução criminal. E, por outro lado, inclusive com a atuação direta das nossas colegas, foi aprovado o enunciado 70, também em Porto Alegre, que substitui este. E a preocupação, a justificativa dos colegas é sempre, mas essa mulher continua em situação de violência e ela não está vindo para a audiência porque está sendo agredida ou ameaçada de alguma maneira pelo agressor, pela família de alguma maneira. E aí se recomendava que ela fosse conduzida. Essa condução, ela é violenta por si só. Muitas vezes até mais violenta do que a própria violência que ela sofreu naquele ambiente, porque ela humilha publicamente a pessoa. Muitas vezes ela é arrancada da frente dos filhos e levada para dentro do fórum para prestar um depoimento de uma situação que pode nem levar à condenação, a depender da situação, porque lá, na frente do juiz, ela terá o direito, inclusive, a ficar em silêncio. E aí o enunciado que foi aprovado, com muito mérito das nossas colegas aqui presentes, caso a mulher em situação de violência, devidamente intimada, deixe de comparecer na audiência, é recomendada a realização de diligências a fim de verificar o motivo da ausência, atentando-se para o princípio da autonomia da vontade da mulher, da ofendida, e eventuais riscos de revitimização. Ou seja, de novo a ideia de trabalhar com a rede que nós dispomos, seja a própria equipe multidisciplinar, seja o CREAS, seja o Conselho da Comunidade, seja o próprio oficial de justiça, para que possa permitir esse conhecimento do porquê essa situação está acontecendo, e às vezes, eventualmente, até uma situação de violência pode ser identificada, mas evitando esse constrangimento, que não tem nada de humanizante, né, de conduzir a mulher coercitivamente. Eu não vou avançar, sei que nós já estamos bem avante do horário. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à nossa anfitriã. Muito obrigada, doutor. Muito boa a sua explanação dos três palestrantes maravilhosos. Bom, durante os dois painéis, os espectadores mandaram... uma espectadora mandou uma pergunta. A Dayana Cristina. Queria que falassem sobre o atendimento realizado por homens. Sei que é possível, mas quais seriam as considerações e as orientações que são dadas nesses casos? Acho que é para os três. Alguém? Ceciana? Adriana? Doutor, fica à vontade. Eu ia até comentar que o doutor Marcos me parece que anteviu já essa pergunta e já falou algo sobre, né? Sobre a gente se colocar aí nessa condição de reconhecimento das desigualdades de gênero, né? E atuar em perspectiva de gênero. Mas deixo para o doutor Marcos aí falar. Na verdade, nós temos alguns direitos previstos na lei, né? Maria da Penha, em especial no artigo 9º, artigo 10º, que trata
o 10º específico é o do atendimento da autoridade policial, né? E entre esses direitos está ali o direito a uma inquirição específica, acolhedora, com garantia de que nenhuma hipótese essa mulher tenha contato com o agressor, ou seja, exposta à situação de revitimização, né? E preferencialmente o atendimento pela mulher como um direito assegurado na Lei Maria da Penha. O problema é que nós sabemos que nós não temos delegacias, principalmente nos plantões judiciários, que tem uma mulher escalada, né? Seria o mesmo que nós colocarmos na custódia, por exemplo, uma mulher para atender uma mulher presa. É uma situação institucional, até de corpo, de recurso humano, né? E a gente sabe que isso vai acontecer. Lógico que a mulher não vai poder se negar a dizer, não quero ser atendida por um homem. Quer dizer, ela até pode dizer isso, né? Mas vai gerar uma situação muito desconfortável, né? E capaz até de gerar mais uma violência institucional para ela nessa situação, porque ela estaria exercendo o seu direito e com certeza ele não seria atendido, seria ali possivelmente passar por uma situação de conflito com o atendente daquela situação. O que a gente recomenda, no caso das mulheres, né, se alguma mulher estiver numa situação como essa, é que ela possa, se não for uma situação urgente, que ela peça para ser ouvida oportunamente. Tá? Não naquele momento, no plantão, mas que no primeiro dia útil, onde geralmente existe um atendimento reservado, se não um espaço ou a própria delegacia da mulher, por mulheres, que é onde, de fato, isso existe já uma organização. Mas não sendo possível essa situação, sendo situação de urgência, que ela preste o atendimento e faça a reclamação posterior, né, aos órgãos que tem referência a isso, né, o Ministério Público é o responsável pelo controle externo da Polícia Civil, que é o responsável pelo depoimento da vítima também, pode gerar algum tipo de atuação administrativa para que seja garantido. Talvez não para aquela mulher, mas para outras mulheres possa ter essa garantia. Mas, de fato, é uma situação muito delicada quando nós falamos de plantão judiciário, porque aí é uma pessoa que está ali escalada 24 horas, existe uma escala rotativa e a gente não tem hoje corpo humano suficiente para atender todas as delegacias em plantão que tem uma mulher específica lá. Isso até é uma questão de gênero, né? Quantas mulheres nós temos dentro da Polícia Civil hoje para atender as próprias mulheres, né? Mas é uma garantia, está na lei, e se a mulher disser que não quer ser atendida naquela circunstância, ela pode assim se manifestar. Bom, agradecemos mais uma vez, estamos chegando ao término do nosso evento de hoje, mas antes gostaria de perguntar aos nossos palestrantes se querem deixar uma mensagem final ou contatos. Fiquem à vontade. Ceciana está fechado. Nossos contatos ficaram no slide da nossa apresentação, nos colocamos também à disposição, eu e a Adriana, para esclarecer outras dúvidas que também possam surgir, não foram formuladas nesse tempo possível aqui hoje. É isso. Eu gostaria só de frisar, né, a importância dessa breve exposição, né? A recomendação ela vem com uma prévia importante de um projeto muito maior que está sendo conduzido, capitaneado pela desembargadora Ana, são 2 cursos importantes, né? Um que é o curso para os grupos de atendimento de homens autores de violência, né? De autores de violência, na verdade, que vai ser conduzido em patrocínio pela Itaipu, a CEVID, Tribunal de Justiça, Escola nossa EMAP, e o outro é o próprio curso de atendimento humanizado, que aí atende a rede toda, né, tentando dar aí uma amplitude gigante para isso, porque é algo que afeta o Estado inteiro, né, por isso a parceria também de um órgão importante como a Itaipu, que patrocina isso, porque é realmente algo que nos importa para atender todas as comarcas mais distantes na melhor maneira possível. Então, é só realmente para deixar esse gostinho de querer mais, no sentido que está vindo coisa boa, né? Um curso bacana que vai ser disponibilizado em breve para aprofundar esses temas que foram aqui pincelados por nós hoje. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Agradecemos imensamente a todos vocês. Eu também queria aproveitar, Luciana, rapidamente, também para agradecer, né? Agradecer aí as palestrantes, Adriana e Ciciana, a presença do Dr. Marcos, né? Que é o nosso vice-coordenador, que sempre enriquece todos os nossos eventos com a sua sabedoria, com a sua experiência. E falar, finalizando com as palavras, da importância da equipe, do atendimento da equipe multidisciplinar nos juizados ou nas varas criminais, né, que atendem aos casos de violência doméstica. Porque, além dessa equipe trabalhar, né, às vezes participando das audiências ou através de confecção dos laudos, é importante a presença da equipe para o apoio a essas mulheres, né, para saber o tipo de apoio que essas mulheres precisam, o que elas esperam do serviço de justiça, e, sobretudo, para que elas se sintam amparadas e não questionadas ou culpabilizadas, né? E aí fica o nosso apelo aí da cúpula do tribunal de robustecer, né, as nossas equipes. Nós precisamos de mais membros dessas equipes, ou através do chamamento de concurso público, ou de outra maneira, mas é importante que muitos juizados, muitas varas criminais não têm o apoio dessas equipes, e aí muitas vezes nós temos que servir do apoio da rede, que também tem prestado grande colaboração, né, ao enfrentamento da violência doméstica. E por isso que foi dito para o Dr. Marcos, esse curso que vai ser disponibilizado, possivelmente no ano que vem, ele vai justamente ser direcionado aos membros da rede, que são os nossos grandes colaboradores, né, nesse atendimento, tanto das mulheres como dos homens envolvidos na questão da violência doméstica familiar. Eu agradeço a toda a equipe da CIVID, né, que colaborou para que esse momento acontecesse, na pessoa da Bruna Rosa, que é nossa supervisora, estendo os meus agradecimentos a toda a equipe de servidores e estagiários. E, mais uma vez, agradeço a Ejude e a equipe. Muito obrigada. Nós agradecemos. Lembramos também que o link de presença já se encontra disponível na página do evento, no ambiente virtual de aprendizagem da Ejude, cujo link se encontra fixado no campo do chat. Nesta página também haverá um formulário de avaliação, que é de grande valor para as futuras ações educacionais da Ejude. Fiquem atentos às redes sociais da escola para informação sobre outros cursos, eventos e lives. Desejamos a todos uma ótima tarde, um ótimo início de noite.